Olá pessoal, estamos aqui hoje com a doutora Débora Alcice Salomão. Ela é advogada e ela trabalha lá na Alemanha. Ela fez mestrado em Direito na Universidade de Marburgo, ela vai explicar pra gente melhor, pra ver se eu tô falando certinho. E faz doutorado na Universidade de Gießen, ambos em Direito. Trabalha com arbitragem, que é um método extrajudicial de resolução de conflitos. E eu gostaria de agradecer pela sua presença, por aceitar participar com a gente, aproveitando a sua vinda aqui para Belo Horizonte. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente o que é arbitragem, como é que foi essa sua trajetória até encontrar esse método e conseguir trabalhar com ele, gostar, né, dessa prática. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer, parabéns pela iniciativa do programa. Queria cumprimentar também a todos que estão nos assistindo. Bom, eu fui para a Alemanha fazer o mestrado e durante o meu mestrado me foi apresentada uma simulação de arbitragem, que é a Willem Sieves Moot, que acontece em Viena todos os anos e reúne de 200 a 300 universidades do mundo inteiro. E foi lá que eu conheci a arbitragem, que é um método de solução de conflitos fora do judiciário. Então, ao invés das partes que tiveram um conflito através de um contrato, alguém que não pagou, um produto que recebeu defeituoso, ao invés de elas irem ajuizar uma ação no judiciário, elas escolhem um terceiro que elas acham que tem notório saber jurídico ou alguém que é especialista na área do conflito delas para solucionar o problema, né? Então, é uma forma de solucionar o conflito fora do judiciário, que a gente chama de extrajudicial, e que é muito adequada em diversos conflitos, por exemplo, na área internacional, né? Se a gente tem uma parte de um país e outra parte de outro, a arbitragem tem mais flexibilidade, dá mais flexibilidade para as partes, porque elas podem escolher quantos árbitros elas querem, qual a língua, qual o idioma do procedimento. Também é mais rápido, né, geralmente. Como que elas fazem, por exemplo, ainda mais nesse âmbito internacional, para escolher, então, um mesmo árbitro em comum? Como é que funciona? Como é que é a escolha desse árbitro? Olha, geralmente as partes, quando é uma disputa internacional, elas são assistidas por advogado e o advogado vai ajudá-las nisso, né? Tem duas possibilidades de compor o que a gente chama de tribunal arbitral. Uma que pode ser um árbitro sozinho, ou três. Então, se é uma disputa muito grande, que envolve muito dinheiro, por exemplo, ou duas empresas muito grandes, geralmente uma empresa escolhe um árbitro, a outra parte escolhe o outro árbitro e esses dois árbitros juntos vão escolher um terceiro árbitro. É claro que as partes podem dizer, não, esse árbitro eu não quero, esse árbitro é amigo da outra parte. Exato. Os árbitros, eles têm que ser neutros e imparciais, né? Assim como o juiz também tem que ser. Mas é uma vantagem grande você poder colocar como árbitro alguém que sabe do seu problema. Então, vamos supor, se é um problema de construção, alguém que comprou um apartamento na planta, por exemplo, e veio com defeito, e às vezes a parte acha que seria melhor ter alguém que solucione aquele conflito, que não fosse um juiz de direito que sabe de direito, mas um engenheiro, um arquiteto, que tem uma visão mais completa de qual é o problema da parte. Então o árbitro, mesmo ele julgando, pelo que a gente está entendendo, né? O árbitro vai ser como se fosse um juiz. Isso. E o árbitro, ele pode então ser de outras áreas que não do direito. Exatamente. Ele precisa ser então técnico do assunto, assim. Exatamente. Então, dentro do direito, se você for para um fórum, né, você vai ter o juiz de direito que passou num concurso, que é claro, é super competente para resolver o conflito. Mas dentro da arbitragem, você tem outras possibilidades, que não só o direito. Então, geralmente, é legal também compor um tribunal que não seja feito só de juristas, né, só de gente que sabe do direito. Mas também é importante, porque o conflito, ele vai ser, muitas vezes, dirimido com base na lei. Então, não é uma coisa assim, a gente vai ver aqui o que a gente acha, né? Você tem que ter base legal para resolver aquilo. Pode ser a lei do próprio país, a gente pode escolher o Código Civil do Brasil, mas você também pode escolher o Código Civil da Alemanha, né? E você também pode escolher, por exemplo, práticas internacionais de comércio. Então, a arbitragem, ela dá essa flexibilidade.
você pode escolher o árbitro, pode escolher a lei com base na qual aquele conflito vai ser dirimido. Então, nesse ponto, pelo que eu estou entendendo, os advogados eles sempre precisam de ter um pouco mais de diálogo, né? Tem que ter uma cooperação. Por mais que exista essa questão do juiz, né, do julgador sendo o árbitro, eles precisam fazer alguns combinados que são comuns, né? Exatamente. Então, a flexibilidade faz com que a gente precise de muito mais diálogo, né? Entre as partes, entre os advogados. Inclusive, dentro da arbitragem, os advogados ou aqueles que representam as partes, que também não necessariamente precisam ser advogados, eles têm muito mais espaço para expor o argumento de cada parte, né? Porque não é assim, quando a gente vai no fórum, né? Eles marcam uma audiência e você tem aquele horário e acabou ali. E se você não colocar tudo que você tem para colocar naquele tempo, você vai ter que fazer uma petição ou vai ter outra audiência. E dentro da arbitragem, não. Os árbitros estão ali, eles, por exemplo, marcam uma reunião algum dia, em algum lugar, onde todas as partes se encontram junto com seus representantes legais e eles expõem. Às vezes, até em casos muito grandes, tem apresentações de PowerPoint para explicar como é que uma máquina funciona, como a construção funciona. Então, os árbitros têm mais flexibilidade de ficar ali mais tempo. E eles estão realmente interessados em saber qual é o problema. Eles podem fazer perguntas pontuais para os representantes legais das partes. Então, realmente, quanto mais flexibilidade, eu acho, mais diálogo você tem que ter, né? Legal. E com relação, assim, a essa questão mais técnica, é até mais interessante mesmo para as pessoas que querem resolver um problema que é tão grande, né, que às vezes envolve muito dinheiro, elas saberem que para além do judiciário existe alguém competente ali que estudou aquele tema, que conhece daquela situação, que é técnico de fato do assunto, porque no caso do juiz, ele precisa de, muitas vezes, uma atuação complementar, né, do perito. Ah, olha, sou juiz de direito, mas estamos aqui com uma causa de construção, como você exemplificou. Então tem situações que ele vai ter que contratar um perito para que aquele perito faça um laudo técnico de como que está aquela situação. Sendo que no caso da arbitragem, o próprio árbitro já é aquele perito, entre aspas, que ele já é o técnico, que ele já dá o laudo, já mostra realmente o que aconteceu e já dá a sentença com base em uma questão técnica mesmo, Exato. Não é isso? Então, o que acontece? Dependendo do caso, pode-se até dispensar-se o perito, né? E aí economiza para as partes, porque um perito custa tanto no judiciário quanto na arbitragem. Por outro lado, nos casos em que ainda se precisa de um especialista para verificar, de um perito, um árbitro que saiba mais daquele assunto, ele vai fazer perguntas mais qualificadas, né? Ai, legal. Olha, gente, a gente está com um tema super interessante. Fica com a gente que depois do intervalo a gente continua com a doutora Débora. Estamos aqui com a doutora Débora Alcice Salomão. Ela está estudando lá na Alemanha, doutorado na Universidade de Gießen. E nós temos aqui um trabalho muito bacana sobre a arbitragem. A arbitragem é um método extrajudicial de resolução de conflitos. E ela trouxe pra gente essa perspectiva do que é a arbitragem, como que funciona a arbitragem, o que é a figura do árbitro, que pode funcionar como um juiz que vai decidir aquela questão de uma maneira mais técnica, escolhida pelas partes, e da flexibilidade mesmo desse procedimento. Mas eu gostaria de complementar um pouquinho quais que são de fato as vantagens, porque você disse que ela é flexível, mas também disse que ela é menos custosa, que é mais célere. Pontualmente, o que você vê assim, de vantagem e desvantagem, por exemplo, fazendo um comparado, quem sabe, com a justiça comum, que é o que a gente tem de parâmetro? Sim. Bom, é claro que todos os métodos de solução de conflito, eles não são adequados para qualquer disputa, né? Então a gente vai ver que tem vantagens e desvantagens dependendo de qual conflito que surgiu. A gente costuma dizer que a flexibilidade, que a gente já falou, é um ponto bem legal da arbitragem, a especialidade dos árbitros. Os custos dependem muito, né? Então, quanto mais árbitro tem, mais cara fica a arbitragem. Depende também da instituição que está fazendo. Então, tem gente que diz que a arbitragem é mais barata, tem gente que diz que a arbitragem é mais cara. E eu acho que um ponto crucial da arbitragem é que ela realmente é mais rápida, né? Na arbitragem não existe recurso, as pessoas não podem apelar, depois embargar, e isso diminui muito o tempo processual. Então, às vezes, eu que mexo mais na área de imobiliário, eu vejo pessoas que compraram um apartamento e aí tem um problema e
o processo passa de 5, às vezes 10 anos no judiciário. Quando que na arbitragem as coisas se resolvem em 6 meses, geralmente. Menos burocracias. Mais. Exato. O que faz com que não tenha o recurso, por exemplo? Porque vê se eu estou num raciocínio. Então elas escolheram aquela pessoa, já sabem que ela é o técnico do assunto, elas que escolheram. Então é tipo isso. Se você escolheu, se você quer aquele árbitro, para que eu vou recorrer de uma decisão de alguém que eu escolhi? É isso? As partes têm uma confiança muito maior em alguém que elas escolheram como sendo uma pessoa sábia para resolver um procedimento, do que num terceiro que elas não conhecem, que é o que acontece no fórum. Inclusive, por exemplo, disse que nas arbitragens internacionais, a cota de pessoas que cumprem voluntariamente com a sentença arbitral é em volta de 90%. Então, a confiança das partes é muito maior, realmente. Né? Enquanto que no processo judicial, infelizmente, a gente tem um índice de reincidência, né? De muitas pessoas não gostando muito, não porque o juiz decidiu de uma maneira equivocada, mas porque as partes, de alguma forma, não legitimaram, né, aquela decisão, porque não partiu de algo que foi delas, elas não sentiram parte, né? E eu gostaria de conhecer uma coisa. Você falou assim da celeridade, de processos grandes, mas a arbitragem ela é acessível a todas as pessoas? Como que as pessoas fazem para poder escolher a arbitragem? É algo que pode ser visto de uma maneira comum para as pessoas acessarem? Porque a gente vê sempre empresas grandes envolvidas, causas milionárias, por exemplo, né? Sim. Bom, afinal, desculpa interromper, afinal, tempo é dinheiro. Então, aquelas empresas grandes pensam, peraí, eu prefiro escolher alguém e ser mais rápido, né, e pagar um pouco mais, mas resolver, né? É exatamente o que elas pensam, exatamente. O que acontece é o seguinte, a nossa lei de arbitragem, no artigo 1º, diz que qualquer pessoa capaz de contratar pode arbitrar sobre direitos disponíveis. Aí, quando a gente fala assim, fica muito técnico, né? Quem são as pessoas capazes de contratar? Geralmente é o maior de idade, né? Então, qualquer maior de idade pode submeter à arbitragem e não ao juízo comum algum conflito que não seja um conflito sobre um direito que ela não pode dispor. Por exemplo, o direito de família não pode ir para arbitragem. Pode fazer mediação, pode negociar, mas não pode ir para arbitragem. Então, geralmente é sobre questão patrimonial mesmo. Quando tem a ver com dinheiro, com algum produto. Inclusive... Independe do valor da causa, então. Independe, mas muitas vezes não é adequado. Eu acredito, por exemplo, que a arbitragem não é adequada para conflitos de valor muito pequeno. Inclusive, o que eu estou estudando no doutorado, se existe uma possibilidade de fazer a arbitragem mais acessível para os consumidores, né? Legal. Porque eles precisam, muitas vezes, de que seja resolvido com mais rapidez e a arbitragem não é acessível para eles por causa de custo e porque as causas são de menor valor. Mas existem causas que envolvem muito dinheiro, por exemplo, quando alguém compra a sua casa, compra o seu apartamento, que você coloca... É provavelmente o contrato mais importante da sua vida, mas eu acredito que a arbitragem ainda precisa se desenvolver muito para poder estar acessível para todo mundo. E tomara que a gente consiga fazer isso no direito agora. Ai, tomara. Eu agradeço muito a sua presença, até porque assim, a gente passa tão rápido e a gente gostaria de ficar conversando aqui muito tempo, né? Mas eu queria muito te agradecer, foi muito esclarecedor, assim, todas essas informações esclarecedoras mesmo. É bom explicar para as pessoas que aqui no Brasil a lei de arbitragem, ela tem 20 anos, na verdade. Então, assim, já é um procedimento que já existe, já tem um bom tempo, mas que agora que as pessoas têm ganhado um pouco mais de conhecimento, né? Não só da arbitragem, como dos demais métodos extrajudiciais, né? De resolução de conflitos. E eu gostaria que a senhora tivesse uma dica, às vezes, para poder dar para as pessoas, ou então fazer uma correlação. Eu lembro que a senhora falou de Salomão como árbitro. Explique isso um pouquinho para as pessoas. O que você poderia deixar de mensagem para arbitrar com relação à arbitragem? Tá bom. Bom, eu acho assim, a arbitragem é um dos métodos mais antigos que tem de dirimir conflito e Salomão foi o maior árbitro da antiguidade. Eu acredito que quanto mais a gente conhece quais são as possibilidades que a gente tem para poder resolver os nossos conflitos, seja a mediação, a negociação, a arbitragem ou até mesmo o judiciário, você consegue ver qual é o método mais adequado para o seu conflito. Então, é conhecimento mesmo, saber
para poder escolher o melhor método e fazer parte da solução, eu acho que é o mais legal. Que bom! E perceber também, né, gente, que não é só o Poder Judiciário. Existem várias formas de se resolver uma questão, né? A arbitragem é uma delas, a mediação de conflitos, a conciliação, enfim. Existem várias formas de se resolver e é importante consultar alguém técnico para saber qual que é a melhor que vai se adequar à sua situação. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer inclusive a Estilo Modas, que hoje, né, nos presenteou aí com esse look maravilhoso para o programa, e o Espaço K, que cuidou hoje dos nossos cabelos, meu e da doutora Débora, para esse dia tão especial, essa gravação especial para vocês. Fiquem com a gente para os próximos programas.